dia, hoje vai ter live, estreando aí a live de segunda-feira. Bom dia, seja bem-vinda. Vamos estrear hoje essa live na segunda, logo de manhã, né? Vai estar muito bacana. Eu vou dar aqui dicas maravilhosas para vocês já conseguirem colocar na casa de vocês hoje mesmo, para ajeitar os objetos, né? Para dispor ali os objetos de decoração. Tô aqui com a minha luzinha, tô aqui com os objetos também para mostrar para vocês. Vai estar uma live muito legal. Vou esperar só um pouquinho para a gente ver se que alguém mais entra. Agora de segunda-feira, olá, bom dia! De segunda-feira eu vou tentar, no primeiro momento, manter esse horário, a live, tá? E na quinta-feira eu ainda vou ter a live às 9h30 daqui de Portugal, às 6h30 do Brasil, tá? Então, a partir dessa semana, por enquanto, a gente vai ter duas lives. Essa live da segunda, seja bem-vinda! Essa live da segunda e a live da quinta-feira. E nessa segunda, eu deixei ali, eu não sei se vocês responderam, mas eu deixei um questionário ali para vocês votarem no assunto dessa live. E o mais votado foi como dispor objetos de decoração. É realmente uma dúvida? Olá, seja bem-vinda! É uma dúvida assim que eu recebo muito e é muito simples. Se vocês souberem aqui as técnicas, e vem comigo que eu vou ajudar você a transformar a sua casa economizando tempo e dinheiro, né? Que é isso que a gente quer. Eu vou ensinar vocês hoje como dispor objetos de decoração. Vocês não necessariamente vão precisar comprar absolutamente nada. As dicas que eu vou dar para vocês hoje, vocês podem colocar em prática já com os objetos da sua casa, tá? E eu vou até propor, me veio aqui na cabeça uma coisa. Quem quiser, tira uma foto do antes, usa as dicas, tira uma foto do depois, marca como decorar minha casa, né? Tira foto, põe ali no Instagram, no Face, onde for, marca como decorar minha casa que eu vou lá comentar, dar dicas, se precisar ainda de alguma coisa, eu posso dar uma ajuda para vocês, tá? Então usem hoje as dicas aqui para colocar em prática na sua casa, mas eu quero ver, poxa vida, então me mostra, tá bem? Bom, passar uns 5 minutinhos, eu vou então começar. Como eu já falei, eu tô aqui para ajudar você, né, transformar sua casa com as dicas que você vai economizar dinheiro e tempo, tá? E hoje essas dicas de técnicas para você, um segredinho muito fácil para você conseguir colocar ali os seus objetos de decoração, para você que tem dúvida de como dispor esses objetos. Enfim, esses objetos de decoração que eu estou falando hoje, eles são, eu falei a semana passada que o tapete era a cereja do bolo, né, que é uma das últimas coisas que a gente coloca na decoração. Os objetos, eles são como aqueles confeitos que a gente joga em cima do bolo. Num vestuário, eles seriam os acessórios, né? Ou seja, se você sair sem nenhum, pronto, você continua vestida, tá ok? Porém, se você usar, aquilo vai valorizar muito o seu look, o que você tá vestindo, e isso é muito bacana, né? Quem não quer? Na nossa casa é a mesma coisa. A gente não abre mão de ter um básico, um sofá bacana, um móvel bacana, ou uma mesa bacana, dentro do seu estilo. Quando eu digo bacana, é dentro do seu estilo, tá? Pode ser que seja um estilo, não sei, mais clássico, pode ser que seja um estilo mais moderno, enfim, tanto faz, mas você pode sempre usar os objetos de decoração para favorecer esse ambiente, né? Alguns móveis, eles já são meio que feitos e propícios ali pra gente usar, usar os objetos de decoração, usar ali a decoração neles, tipo uma prateleira, né? A gente normalmente não vai colocar uma prateleira se a gente não for colocar nada de decoração nela, porque senão ela fica ali vazia, tanto uma estante quanto uma prateleira. E aí entram vários tipos de objetos de decoração. Olá, bom dia, que a gente pode usar. O que são os mais comuns, né? Vasos, garrafas, cestas, livros podem ser decorativos, as plantas,
Que mais que a gente usa de decor? Velas, porta-retratos, tudo isso são objetos de decoração. Bom dia, meu amor! São objetos de decoração que a gente usa na nossa casa. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês, se vocês têm dúvida de como dispor esses objetos, tenta reunir tudo que você tiver. Não interessa se é pouquinho, se é muito, olha para todos os objetos. E a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir esses objetos. Como a gente vai fazer? Dividir em grupos. Um grupo, a gente pode selecionar meio que o que a gente quer. A gente pode dividir por estilo, tá? Então, se você, por exemplo, tiver cestaria, eu, por exemplo, adoro coisa meio natural, eu tenho muita cestaria. A cestaria combina com cerâmica, né? Tem aquele estilo mais borro, então tudo que for ali meio cerâmica, bordado, umas coisas assim, funcionam com essa cestaria, você coloca ali junto naquele grupo. Aí você pode dividir por cor, ou você pode subdividir por cor, né? Primeiro você divide por estilo, depois você vai lá e fala assim, esses têm o mesmo estilo e tem um tom. Não precisa ser a cor toda, tá? Às vezes a cor da estampa. A estampa tem, sei lá, bege, preto, cinza, amarelo e vermelho. E você tem alguns objetos em vermelho, você pode juntar com essa estampa, seja lá o que for, né, do objeto que você tem, e criar grupos, tá? Isso é, assim, a primeira coisa que é a mais interessante, porque o que eu vejo que as pessoas fazem muito normalmente. Tô aqui com a minha lousa hoje de novo, e eu tô assim, trouxe aqui, depois eu vou mostrar nos objetos reais, até para dar umas ideias de umas decorações muito fáceis, muito baratas e que fazem toda a diferença na sua decoração, tá? Eu peguei aqui uns objetos só pra mostrar. Uma coisa que normalmente as pessoas fazem é isso, ó. Coloca um, aí vem aqui e coloca o outro, e aí vem aqui e coloca um outro, e a linha, faz uma linha de objetos de decoração, tá? Por que isso não é interessante? Quem aqui se lembra, eu vira e mexe falo do ponto focal. O ponto focal a gente usa tanto num ambiente grande, ou seja, a gente pode criar uma área de interesse maior que chame mais atenção do que o resto, para o nosso olhar se voltar a ela dentro de uma sala, por exemplo, ou a gente também pode ter um ponto de interesse criando dentro de cada composição que a gente faz. Ou seja, vamos supor que aqui seja uma mesinha, dá pra ver? Acho que dá, né? Não dá pra ler muito, mas é o que eu tô falando, essa leitura aqui é mais pra eu lembrar tudo que eu quero falar do que pra vocês. Aqui tem, por exemplo, uma mesa, tá? Então, em cima dessa mesa, eu vou criar uma composição, tanto apoiada nela, quanto de quadro, seja o que eu for pôr em cima. Isso tudo aqui vai ser uma composição, tá? Então, quando eu faço assim, essa composição, ela tá perdendo os pontos de interesse, ela tá espalhando, lembra que eu falei do ponto focal, que a gente tem às vezes mania de colocar uma coisa em cada canto e nossa visão acaba não encontrando um lugar para ir e fica perdida? Então, eu também adoro, eu vou falar um pouco das plantas. Na verdade, a dica, gente, eu vou até que agora, ela comentou aqui que gosta de planta na decoração, e aí eu vou falar para vocês uma coisa. Aqui, as dicas que eu vou dar não é específico para nada, tá? Assim, você pode usar com planta, você pode usar com vaso, você pode usar com os dois juntos, tanto faz, tá? Mas aí você faz aí o que você achar melhor na sua casa, tá? Enfim, vamos voltar lá. Eu também uso muito planta aqui em casa, a gente tem muita planta mesmo. E um dia de repente, a gente pode ver a gente fazer só sobre plantas e falar um pouco mais sobre elas para decorar, tá? Mas vamos dispor aí os objetos. Mesmo com a planta, com vaso, com vela, com todos aqueles objetos que eu falei, porta-retratos, se a gente coloca assim, a gente não cria um ponto de interesse muito bacana, eles perdem um pouco o valor. Então, primeira dica importante, o primeiro segredo maior ali da gente colocar é a gente criar um ponto de interesse. Por quê? Primeiro, vai parecer mais robusto e isso vai chamar mais atenção. Então, quando a gente coloca espalhado, parece que a gente tem menos coisas. Mesmo que a gente tenha muita coisa, quando a gente põe espalhadinho, parece que tem pouca. Então, quando a gente junta, a gente cria algo mais interessante. Então, normalmente a gente vai querer pegar e dividir e colocar eles em grupos. Então, a primeira dica que eu dei pra vocês foi pegar os objetos de vocês e dividir em grupos. É onde a gente pense no estilo, nas cores, nos tamanhos, tá?
tá? E a gente tem que evitar de colocar objetos muito grandes com objetos muito pequenos. A gente precisa, isso num todo, da composição. Quando a gente tem uma mesa, a gente vai apoiar nessa mesa, ou nesse buffet, ou nesse home theater, tanto faz. A gente vai escolher o que a gente vai apoiar em cima dele. Se é um móvel muito grande e a gente coloca objetos assim muito pequenos, eles se perdem completamente lá. Então isso também serve à composição. Se a gente quiser usar esses objetos pequenos, a gente talvez tenha que criar uma composição desse objeto um pouco maior. Eu vou explicar para vocês sobre isso aqui, tá? Daqui a pouco. Mas enfim, quando a gente tá falando, a gente vai juntar. Então, assim, se eu pegar um vaso muito grande, se eu pegar um objetinho assim, um vaso grande, um objeto desse tamanho, eles não vão conseguir compor juntos. O objeto grande vai engolir o pequenininho e a gente vai acabar perdendo o interesse do pequeno, tá? Então, é interessante a gente usar tamanhos diferentes para manter uma composição muito mais interessante, tá? Só que não muito diferentes. É legal que elas formem uma escada. E para isso a gente pode usar objetos de tamanhos diferentes. A gente pode até usar algum apoio em um dos objetos, algum tipo de uma madeirinha, né? Às vezes tem aqueles tronquinhos naturais, por exemplo, para pôr embaixo de ou até um livro, ou até alguma coisa assim em um dos objetos para criar aquele formato um pouco de escada, um menor, um pouco maior e um pouco maior. A gente não quer criar degraus assim gigante, a gente quer que eles sigam mais ou menos um padrão ali de crescimento. Então, outra forma de fazer isso quando eles têm o mesmo tamanho é a gente trazer o objeto mais para perto e deixar o objeto mais no fundo, né? Então é isso que a gente faz. Em vez de a gente espalhar, a gente vai tentar criar um mais no fundo, um médio mais no fundo, um médio mais no meio e um mais baixinho na frente. Vou espalhar só um pouquinho mais para ficar melhor, para vocês enxergarem, senão ficar um em cima do outro, tá? Então a gente cria aqui um grupo de objetos, a gente chama muito mais atenção para esses objetos, fica muito mais interessante essa composição. Um número muito bacana, eu até escrevi aqui, ó, grupos de 3. O número bacana pra gente fazer na decoração são 3. Por quê? 3, gente, é o número do equilíbrio. É o único número que se você tiver 3 pés numa mesa, numa cadeira, seja onde for, os 3 vão sempre apoiar no chão, independente de um estar mais curto que o outro. Ele é o número do equilíbrio. Todas as outros números de pé, óbvio que a gente não vai ter só 2, né, para uma cadeira, a gente vai ter de 3, mínimo 3, depois 4, 5, 6, tanto faz. Sempre que faltar um pé for mais curto, a gente vai ter um pé que não encosta no chão. 3 sempre encostam os 3. Então, ele é um número muito normal, muito natural de você ver sendo usado em todos os tipos de composição. Tanto esse formato triangular, né, que forma quando a gente tem 3, sabe? 1, 2, 3, né? A gente forma um triângulo se a gente ligar. Tanto o fato de a gente ter 3 objetos, tá? Então, isso é um ponto muito interessante, assim. O número 3, ele é usado, assim, já com essa coisa do equilíbrio há muitos anos, em arquitetura em muitos anos, eu não vou entrar nesse detalhe. Então ele é um número muito bacana se você quiser criar um interesse. Então vamos lá, primeiro passo, a gente pegou lá nossos objetos todos, dividiu em grupos de objetos que têm um estilo semelhante, ou que pelo menos vão juntos, porque às vezes parecem estilos diferentes, mas juntos eles podem se tornar uma coisa... Eles podem, tem um ou outro que às vezes é neutro e entram em vários estilos, tipo garrafa de vidro ou algumas coisas assim. A gente vai pegar esses objetos e vai juntar os objetos que tenham o estilo ou a cor em comum e tamanhos que dê para trabalhar juntos. E aí a gente vai criar composições de 3, pode ser de 4, de 5, pode ser. Se você tiver normalmente um objeto ou outro perdidinho, sabe? Que às vezes é aquele... objeto que você não sabe muito onde pôr, você pode compor junto com mais objetos. Não é que não deve de jeito nenhum, mas 3 é um número interessante, principalmente para quem ainda não está acostumado a compor objetos, vai dar uma cara muito diferente. E aí, outra coisa que eu escrevi aqui que é interessante é usar os limitadores. O que eu chamei de limitadores aqui são bandejas, livros, toalhinhas, coisas que a gente possa criar uma composição em cima deles,
tá? Porque pra que serve aquela toalhinha, por exemplo, né? Antigamente a minha avó, por exemplo, que fazia crochê, ela amava, né? Ela fazia lá o crochêzinho dela e a gente em casa tinha várias toalhinhas de crochê. O crochêzinho que a vovó fazia, já voltou até que bastante até para decoração, ele funciona muitas vezes como uma forma de a gente criar essa limitação do que vai estar em cima. Lembra que a gente usava muito assim embaixo do abajur? Sempre tinha, né? Uma toalhinha, o abajur em cima. Enfim, você não precisa pôr um abajur em cima. Você pode criar uma composição com 3 objetos em cima dessa toalha. Se seu móvel, por exemplo, for madeira e você coloca uma toalhinha mais clarinha, uma madeira escura, tá? Vamos supor, uma madeira escura. Aí você pega lá uma toalhinha ou uma bandeja ou um espelho ou uma madeira, alguma coisa que seja mais claro. Você cria uma composição com 3 objetos lá, isso vai criar muito mais interesse ainda. Por quê? Você está criando meio que um limite para aqueles objetos existirem e aquilo vai dar uma cara também de organização dentro da sua composição. Em vez de ficar vários objetos separados, que nem eu mostrei aqui, ou vários tipos de objetos só soltos na mesa, a gente vai conseguir ter um limitador, uma bandejinha, uma coisinha embaixo. Aqui vamos supor uma coisinha redondinha embaixo que é onde a gente vai compor esses objetos em cima. E isso fica muito interessante, de verdade, faz muita diferença, dá um visual muito bacana. E isso pode ser feito não só na decoração da sala, você pode usar os seus perfumes, a sua maquiagem, você pode usar sempre ali uma bandejinha para limitar aquele espaço. E muitas vezes quando a gente tem muita coisa, por exemplo, eu falei da maquiagem, às vezes a gente tem muito pincel, muita maquiagem, caixinha de algodão, então quando a gente põe uma bandeja, é como se a bagunça visual de ter muitas coisas é como se a bagunça visual de ter muitas coisas juntas fique ali, né? Ela vai ficar toda ali dentro da bandeja e isso vai parecer com que o resto da composição, da mesinha, da sala, seja lá o que for, vai parecer que está mais limpo, vai parecer que está mais organizado. Isso é muito bom, tá? Então, vamos lá, ó, eu já mostrei aqui um pouquinho para vocês uma opção pra gente pôr os objetos, né? Que é esses 3, formando uma escadinha, um objeto um pouco menor que o outro, em 3 níveis, um pouco mais pra frente e um pouco mais pra trás. E eu vou mostrar agora também um pouco dos objetos que a gente pode usar e não precisa se apegar. A decoração não precisa ser bizarramente cara, a gente não precisa gastar muito dinheiro, a gente precisa ter um pouco de criatividade e olhos abertos, tá? Porque às vezes a gente se julga, eu não sou muito criativa, eu não consigo pensar. Mas gente, hoje com Pinterest, hoje com Instagram, hoje com essas coisas, você só não tem ideia se você não quiser. Muita coisa tipo, faça você mesmo, que dá mais trabalho, que é mais difícil, mas muita coisa não, tá? Então, por exemplo, a minha plantinha tinha quebrado, tá? Então, eu tinha essa garrafa de vinho, é uma garrafa que tem uma barriguinha aqui grande, e aí eu coloquei essa planta, a raiz dela tá aqui crescendo, vai crescer mais e já torna algo muito interessante. Eu não gastei praticamente nada ou nada para fazer exatamente isso, porque eu já tinha a garrafa que era de um vinho, e eu peguei a planta e eu só coloquei ela aqui com água, tá? Então a gente não precisa, gente, investir fortunas para ter uma decoração legal. É lógico que vão ter alguns objetos que a gente não vai conseguir reproduzir exatamente em casa. Sei lá, você quer um espelho muito bonito na sua parede, tá? Agora eu não tô nem falando da decoração, né? Mas é uma bandeja, sei lá, você quer aquela bandeja que você viu. Às vezes você consegue equilibrar esses gastos comprando a bandeja muito interessante que você viu, mas usando com outros objetos mais simples. Você pode controlar, às vezes um vaso muito bacana, muito maravilhoso, que você quer, que chama atenção, você coloca, depois em outros objetos você usa algo mais simples, algo que tem gasto assim, zero, como a minha plantinha que eu acabei de mostrar, ou até muito baixo, que você faz com muita facilidade em casa, tá? Outra coisa que a gente pode usar muito, eu falei das cestas, e podem ser cestas, eu uso muito cesta para planta aqui, eu até tô olhando em volta para ver se eu achava alguma cestinha assim meio solta aqui, mas tá lá longe.
Mas, por exemplo, essa cestinha é uma cesta que eu paguei até que bem baratinho, que ela na verdade é uma cesta meio de colocar o molhinho, né, aqui, e as batatinhas pra gente molhar ali, os chips da... como chama? De comida mexicana. E molhar aqui no molhinho. E no fim, eu vou ser sincera que eu tenho até dó, eu nunca usei pra isso. Então ela tá aqui, apoiada. Outra dica bastante interessante pra vocês é que quando a gente quer usar, às vezes, alguns objetos tipo bandeja, tipo esse, por exemplo, se eu colocar ele assim, como vocês podem já ver, ele não tem graça nenhuma, né? Ele perde todo o sentido, mas a partir do momento que eu uso ele assim, ele ganha muito mais volume, ele forma ali um fundo para nossa composição e ele se torna muito mais interessante, tá? Então, isso é uma coisa bacana de se dizer. A gente consegue criar, a gente não precisa de muito para criar esses espaços interessantes. A gente pode investir aqui, ó, como estão dando a dica, em objetos que sejam coringa, tipo um ou outro que é coringa, que é bacana, que de repente você tá disposto a investir um pouco mais, ou não, se você também não quiser, né? Mas tô dizendo, às vezes você quer. E aí você compra um ou outro, mas de um modo geral, a gente consegue decorar com muito pouco. Como eu falei, vou voltar com o que eu falei no começo, tá? A decoração, ela é como o nosso colar, o nosso brinco, né? Essas coisas no nosso visual, tá? Então, o que significa isso? Significa que a necessidade é de a gente ter o básico, né? A gente precisa ter um sofá, a gente precisa ter uma mesa, a gente precisa ter... Não a decoração. A decoração, ela é o que arremata, o que dá aquele valor para sua casa. Alguns móveis, obviamente, eles precisam ter decoração dentro. Se pôs uma estante enorme, você vai precisar decorar, tá? Mas a gente tem que priorizar as outras coisas. Quando a gente já priorizou as outras coisas, a gente já tem um estilo definido, que é o que eu sempre ensino pra vocês. Isso faz parte, gente, do economizar tempo e dinheiro, tá? Quando a gente tá falando de decoração. A gente já ter ali um mood board do nosso projeto, a gente já saber as cores que a gente vai usar, né? A gente ter a paleta de cor. E aí a gente pega e a gente busca objetos que vão valorizar essa composição, esse estilo, essas coisas que a gente já definiu anteriormente. E sabe o que isso vai fazer com vocês? Vai fazer vocês entrarem em várias lojas maravilhosas, verem vários objetos incríveis, e em vez de você pegar e comprar, você vai olhar e falar, lindo, mas não tem a ver com o que é o meu objetivo. E isso já é uma mega economia. Outra dica de coisas fáceis pra gente ter, eu tenho, por exemplo, esse regadorzinho. Eu uso o regador para as plantas, mas ele fica em cima do meu móvel decorando, tá? Ele é bem simples. Pronto. Aqui estão algumas coisas. Eu já expliquei um pouco para vocês daqui. E aí, eu vou agora querer mostrar um pouquinho, tá? De algumas coisinhas que eu deixei aqui à mão, tá? Vou até mostrar para vocês. E lembre-se que eu falei no começo. Tira uma foto de como tá a sua composição antes, usa as dicas daqui, separa os objetos, escolhe objetos que tenham uma afinidade por cor, por estilo, por tamanho, separa pelo menos grupos de 3, é um número interessante, não precisa ser sempre, vou até mostrar aqui um que não é, às vezes o jogo mesmo não é, e aí a gente vai montar essa composição em cima do móvel, tá? Então, vamos supor que eu queira montar em cima desse móvel branco que vocês estão vendo aqui. Vocês já estão vendo uma parte, mas vamos supor que ele é o todo, tá? Outra coisa que eu falei que é importante, não usar objeto muito pequeno em cima de móvel muito grande, que ele some, tá? Então, se você quiser usar um objeto muito pequeno em cima de um móvel muito grande, a gente precisa criar uma composição. Uma coisa boa, legal de se fazer, às vezes, é pôr livro embaixo e pôr vários objetos pequenos em cima. Não precisa ser 3. Aí, se você tem vários, tipo, eu tenho uma coleçãozinha de objetinhos pequenos que eu trago quando eu viajo, né? Então eu jogo todos eles em cima desses livros e isso é muito legal, porque se eles estivessem em cima da mesa ou até mesmo em cima de nicho, quando a gente tem nicho, ele normalmente já limita um tamanho. Então se o objeto não é muito grande, ele não vai ficar muito perdido no nicho, mas mesmo no nicho esses objetos são muito pequenininhos, eles perdem valor. Quando eu coloco um livro embaixo, mais altinho, né, eu dou uma altura para eles, eu coloco eles lá em cima, a composição não vai ser só de mini objetos, vai ser do todo, tá? Depois eu desenho se vocês quiserem. Mas vamos lá. Ó, eu trouxe para
vocês, a gente falou de planta, eu trouxe pra vocês o que eu falei que é de graça, simples e muito legal de decorar, né? Tem algumas plantas que elas criam raiz na água e a gente consegue colocar dentro de garrafa. Essas são plantas que eu tenho em casa e elas quebraram, então a gente não quis jogar fora, a gente aproveitou na decoração. E aqui, por exemplo, está um exemplo do que eu falei pra vocês sobre a diferença de tamanho. Se eu usar só esses dois, aquele pequeno a gente nem vê, porque o grande é muito grande, a folha é grande, o vaso é grande, né? Então a gente tem que pensar, tá? Então, para não ficar tão perdido, eu peguei uma outra garrafa, fiz a mesma coisa, a gente faz isso com todas as plantas. E você usa, até enorme essa, para formar uma escada. Então agora eu tenho um objeto pequeno, um grande, um outro grande. Pra ser sincera, esse ainda é um pouco pequeno, tá? Mas era a garrafinha que eu tinha, eu acabei usando, mas só pra mostrar pra vocês. Se ele fosse um pouquinho maior, tipo assim a garrafinha, essa e essa, ele já ganharia muito, mas muito mais interesse. Seria muito mais bacana. Uma forma gratuita e que faz um trabalho maravilhoso. O que eu poderia fazer aqui também é usar embaixo uma bandeja, tá? Ficaria incrível, ou um tronco de madeira, tá? Eu posso usar isso aqui embaixo para eu limitar, como eu falei na outra dica, esse espaço dessa decoração. Vamos deixar ele aqui pro canto. Por quê? Em cima de um móvel, a gente nunca usa só um objeto, né? Vou puxar mais pra cá pra vocês verem, sair A gente nunca usa só como conjunto, né? A gente precisa ter uma composição mais equilibrada, tá? Mesmo que ela não seja simétrica, ou seja, os dois iguaizinhos, se a gente cortar no meio a composição, ela é exatamente igual dos dois lados, mesmo que ela não seja simétrica, é interessante que a gente tenha objetos meio que ocupando o todo. Não significa que a gente vai pôr um aqui, um aqui, um aqui, tá? Significa que a gente vai fazer conjuntos de objetos e dar espaço entre eles, porque a gente quer que entenda que isso é um conjunto. Se eu ponho eles muito perto, vai parecer tudo a mesma coisa. Então aqui tem um, eu posso pegar aqui e criar outro. Se fosse um móvel maior, eu daria até um pouquinho mais de espaço, mas aqui eu só quero mostrar pra vocês. Nessa composição, ela não tá feia, tá vendo? Uma cesta com um regador, tem um estilo semelhante, tá bacana. Só que sempre quando a gente usa um terceiro objeto, ele já dá um pouco mais de interesse, tá? Então, se eu não tivesse, por exemplo, essa planta poderia funcionar dentro daquela composição. Esse fundo que eu tenho aqui, ele também serve de fundo para composição. Ele tem o mesmo efeito do que a bandeja que eu falei, tá? Só que ela tá virada. A gente também pode usar a bandeja virada assim, tá? Se for encostado na parede, só cuidado para não cair atrás e não acontecer algum acidente. Mas a bandeja também nesse formato, apoiada dessa forma, ou a cesta, ou seja lá o que for, ela também forma um fundo, ela também dá uma limitação um pouco do espaço, tá? Ela não é algo solto, ela tá juntando e dando a mãozinha ali para aqueles objetos. É o que faz também quando a gente usa um espelho, uma bandeja, um livro embaixo da composição. Agora, eu tenho, por exemplo, uma composição aqui, que é uma composição que já vem. Ela já veio assim. São duas bonecas portuguesas que combinam, tá? Não tem por que eu colocar um terceiro elemento nessa composição. Elas podem ser assim. Elas são robustas, elas são altas, elas têm uma altura, não são super altas, mas são altas, são robustas, né? Não são objetos muito fininhos, difíceis de ver. Elas são uma cerâmica, elas têm um peso visual delas, elas compõem e elas ocupam um espaço suficiente. Então, duas nesse caso já estaria mais do que suficiente, tá? Vou voltar aqui com a luzinha, que eu quero falar uma coisa. Vou apagar aqui. Deixa eu ver onde eu pus isso aqui. Pra eu poder desenhar pra vocês.
Então, você tem sua mesa, tá? Aqui. E você quer pôr os seus objetos na mesa. Então, já ensinei como você vai criar as composições de objetos, os grupos de objeto, né? Você vai buscar o mesmo estilo, você vai buscar a mesma cor, né? Você vai buscar tamanhos que formem um degrau e aí você vai compor. Então, você vai colocar aqui, por exemplo, uma das suas composições. Um objeto maior no fundo, um objeto que às vezes pode ter um tamanho muito semelhante até, só o fato de você trazer pra frente ele já vai parecer menor. Ele vai vir mais pra frente, ele vai parecer mais baixo, não é que ele vai parecer menor, porque ele já vai andar um pouco pra frente, 2 e 3. Vamos supor que aqui seja uma composição com 3 objetos, tá? Aí eu dei um espaço, eu vou tentar manter uma altura semelhante. Pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Eu não vou tentar pôr uma outra composição muito mais alta. Se eu for colocar uma composição alta aqui, vai parecer que falta alguma coisa nesse espaço. E eu posso até fazer isso, se for a minha intenção. Às vezes tem desenho na parede, às vezes você vai colocar uma outra coisa aqui, às vezes você vai colocar, sei lá, um lustre do lado, que vem aqui e ocupa esse espaço. Mas essa é uma dica principalmente para quem está começando, que vai fazer com que fique bem melhor, assim, bem mais agradável o olhar, sabe? Bem mais equilibrado. Então aqui a gente vai tentar manter a mesma altura. Aqui eu posso criar uma outra composição? Posso. Vamos supor que eu pus aqui uma cesta, aí eu pus aqui, sei lá, uma vela, aí eu pus aqui sei lá, umas pedrinhas, tá? De cada lado, tá? E aí, dependendo do tamanho, ainda cabe alguma coisa aqui no meio. Eu posso pôr o que aqui no meio? De repente, um conjunto de porta-retratos. Tentando sempre colocar o que é maior para o fundo, ou o que está na posição retrato, tá? Aí eu ponho aqui, por exemplo, um jogo de porta-retratos. Não vou nem colocar 3. Porque vamos supor que eu tenha um conjunto de porta-retratos pequenos, grandes, médios. Aqui vai ter mais um outro atrás. Pronto. O número 3, ele também favorece nesse sentido. A gente ter 3 composições em cima do nosso móvel, tá? Então, é uma forma muito bacana da gente compor os objetos de decoração. A gente juntar eles em 3, juntá-los, né? Juntar os objetos em 3, que tenham um estilo semelhante, alguma cor semelhante. Pode ser alguma coisa que você trouxe de viagem, pode ser alguma coisa que você goste, pode ser alguma coisa que tenha tudo a ver com o estilo da casa, mas pode ser que seja algo que nem tem tanto a ver assim com o estilo da casa, tá? Por exemplo, o que eu vejo muitas vezes, as pessoas têm coleção. Algumas pessoas têm coleção. Daí elas vão e elas espalham a coleção em cima de um móvel. Um monte de objetinho pequeno. Essas regras valem até para você organizar a sua coleção. Você vai separar por grupos que tenham algum tipo... Eles têm que conversar, eles têm que ter algum tipo de afinidade entre eles, tá? Então, se eles conversam porque eles têm uma cor semelhante, porque eles são do mesmo filme, se for uma coleção de bonequinhos, vamos supor. Se eles forem do mesmo material, se eles forem... Não necessariamente, quando eu falo do mesmo material, é porque eu tô falando de coleção. Quando eu falo de objeto de decoração, às vezes é legal eu não usar só cestaria Isso acho que é um ponto importante que eu não falei, tá? Quando eu junto os objetos, eu tô juntando por estilo, por alguma cor em comum. Eu posso achar um tamanho que não dê tanta diferença para eu poder usar eles juntos, mas eu evito usar sempre o mesmo material em todos os objetos. Pode ser que eu use o mesmo em 2 e etc. Mas, às vezes, é até meio que conjunto, né? Às vezes vem, sei lá, 2 estátuas de madeira e eu quero criar uma composição maior para elas e eu quero colocá-las junto com alguma outra coisa. Evita usar a madeira também, tá? Usa alguma coisa de vidro se você quiser que pareça um pouco mais leve. Usa alguma coisa de alguma outra cor, de algum outro material, mas que combine com aquele estilo. E você pode sim usar cestas em várias composições e deixar elas como parte de várias composições. Se for o seu estilo, por exemplo, usar cestas, tá? Mas isso é legal. Quando a gente começa a juntar muito objeto, é uma prateleira pequena, a gente coloca muitos objetos juntos,
quando a gente não faz essa divisão de mini composições de objeto, a gente tira um pouco a atenção, a gente vê muito e não presta atenção em muita coisa. Quando a gente cria esses pequenos grupos, a gente cria grupos de interesse, tá? Então por isso que às vezes a gente usa as bandejas, o tronquinho, o espelho ou alguma coisa apoiada na parede para dar valor para aquilo que está na frente, para a gente criar ali aquele ponto focal e chamar atenção para aquilo que está na frente, tá? Então a gente tenta fazer isso e quando a gente está em cima do nosso móvel, a gente tenta usar 3 tipos de objetos, 3 tipos de grupo, tá? 3 normalmente é um número bom. Se você tiver um espaço muito comprido, aí você vai ter que usar mais. E aí, quando é muito comprido, é bom a gente nem só ficar em objetos de decoração em cima do móvel. É bom a gente pôr coisas na parede também, ou pelo menos apoiar uma composição de quadros, por exemplo. Tá? Porque quando a gente tem algo muito grande, se a gente também ficar formando vários grupinhos, eles vão virar quase como aquele objeto que fica sozinho em cima de um móvel do lado do outro, tá? Eles vão também não ser tão interessantes. Então, fiquem à vontade, que agora eu vou já acabar aqui, acho que essa parte, que fiquem à vontade, usem quadro apoiado, use porta-retratos, use um quadro maior de fundo. O quadro também pode ser um fundo para você pôr uma composição na frente. Sim, ele também é válido. Ele é alto, de repente você tem um outro objeto um pouco alto em cima, uma garrafa de madeira meio alta, um vaso um pouco colorido, alto assim. Então você coloca o quadro no fundo com muito cuidado para ele não escorregar e não derrubar todos os seus objetos no chão. Aí você vai lá e coloca uma garrafa, alguma coisa na frente, aí você coloca assim, fazendo um posicionamento um pouco mais à frente, um objeto um pouco menor que a garrafa, e já cria também um espaço ali com 3. Isso você pode fazer num móvel menor, com cuidado para o quadro não ficar excessivamente grande. Então quando a gente tem um objeto grande, ele tem que ir num móvel grande, tá? Se você vai pôr um objeto no centro da sua mesa de jantar, ele tem que ser proporcional ao tamanho da mesa, tá? Se ele for muito pequeno, ele vai sumir. Se ele for muito grande, ele vai ocupar a mesa, vai fazer parecer sua mesa pequena e vai parecer que ele tá deslocado, tá? Então, isso pra gente usar quadro, essas coisas que eu dou dica, normalmente a gente precisa ter um espaço um pouco maior de apoio, tá? Então, às vezes, o que é legal, eu já tive na minha casa, eu já tive um banco enorme com quadros, isso eu posso explicar. Outro dia a gente fala de quadro, eu coloquei essa opção também e preferiram a dos objetos. Mas você pode pôr quadro, fazendo essa composição, um espaço, uns livros, com uma estátua em cima, um espaço, uma outra composição com 3 vasos, tá? Fica muito bacana. Então, se for muito comprido, pode usar quadro e objetos maiores para ocupar mais espaço. Se for muito pequeniquito, a gente prefere usar objetos mais, assim, de um tamanho proporcional ao tamanho do móvel, tá? Eu acho que eu disse tudo. Então vamos lá. Dá pra usar quadro, dá pra usar vela, dá pra usar garrafa, dá pra usar vaso, dá pra usar planta. Tudo isso dentro dessas dicas que eu dei pra você. E o segredo é você dividir e você juntar em composições, tá? Não precisa gastar muito. Faça com que você tenha em casa e me marque que eu quero ver. Tá bem? Eu falei rápido, eu falo muito rápido às vezes, né? Às vezes eu prefiro gravar porque eu me controlo. Mas na live eu começo a me empolgar, aí eu falo meio rapidinho, mas acho que tá tudo bem, né? Acho que deu certo. Enfim, eu acho que eu vou ficar por aqui. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta, tirar uma dúvida? Pode tirar aqui agora, ou se quiser, gente, também escreve, depois que vocês verem a live, volta ali quando eu postar a live e fala pra mim, comenta que vocês gostaram, curte a live, ajuda muito a outras pessoas me encontrarem e assistirem a live com a gente, também ajuda muito no meu conteúdo e, claro, se você tiver alguma questão sobre a live, que você foi tentar montar e você esqueceu o que eu falei, você não lembra e etc., comenta, tá? Que eu ajudo. Me marca que eu ajudo. Pode me marcar que eu vou lá e dou umas dicas pra vocês. Tudo bem, então? Bom, muito
obrigada mais uma vez pela presença. Fico sempre muito feliz de estar aqui ao vivo com vocês. Quero fazer isso cada vez mais, porque eu tô super animada, cada vez mais elaborando um material novo para entregar para vocês. Espero que vocês possam participar e estarem aqui comigo mais e mais vezes. Nos vemos na quinta-feira, às 9h30 da noite. Se tudo der certo, eu aviso sempre antes, mas a princípio às 9h30 da noite aqui em Portugal. No Brasil, 6h30, tá? Beijo!